Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação. Não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, também, nos lendários Atlântida e Lemúria. Já encarnamos em todas as raças, fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece a doutrina espírita, e diz mais: a felicidade que almejamos está perto de nós e, para conquistá-la, devemos arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? E, para nos auxiliar nesta empreitada, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é da segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde o apóstolo dos gentios diz o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha só. Interessante a colocação de Paulo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. É importante a gente lembrar que existem trabalhadores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo, exploram lá por intermédio de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Nós conhecemos muitas pessoas assim, não é? Encontramos, em muitos lugares, os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiara. Também conhecemos muitas pessoas assim, não é? E também somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação do vizinho, sem qualquer atenção para o trabalho na plantação que lhes diz respeito. Também conhecemos pessoas assim, não é? Mas tem mais. Existem aqueles que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis da sua plantação. Temos outros, também bastante numerosos, que acusam a terra como incapaz de qualquer produção e negam à própria terra que lhe foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos ainda muitos dos que dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição, e perdem a sublime oportunidade de semear. Nós conhecemos agricultores de todos os matizes, não é? Então, mas é importante lembrar que a natureza, no entanto, retribui a todos com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Todos eles recebem isso de volta. Por quê? Porque não arregaçaram as mangas e não trabalharam. Mas, ao contrário de todos esses, o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça de um celeiro farto. E essa comparação dos trabalhadores da terra também serve para os trabalhadores do espírito. Ninguém vai conseguir um resultado excelente sem se esforçar, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Então, é importante a gente lembrar as palavras de Paulo de Tarso há 2000 anos atrás. Claro que ele se referia
Há uma época em que haviam senhores e escravos. Havia naquela época, como existe ainda hoje, superficialidade e também favoritismo. Não nos diz respeito que o senador distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita. Não. Ele simplesmente asseverou, como indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a se beneficiar com as vantagens do fruto. Pois é. Qual é o fruto da nossa plantação no nosso coração? O fruto da plantação no nosso coração é a colheita de quê? De virtudes. Por isso que temos que trabalhar, como eu digo diariamente, para arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos, porque são muitos. Uns têm o vício do fumo, outros do álcool, outros fogem através das drogas. Mas, além dos vícios do corpo, nós temos os vícios do espírito. Orgulho, inveja, ciúme, avareza. Tudo isso nós temos que tirar do nosso coração, que é a erva daninha, que impede a nossa evolução, e precisamos plantar no nosso coração o quê? As virtudes. Aliás, elas já foram plantadas. Deus, quando nos criou simples ignorância, isto é, sem conhecimento, plantou no nosso coração, que é na nossa consciência, as sementes da humildade, da modéstia, da compreensão. Então, são essas as plantas que nós precisamos fazer com que cresçam e floresçam. Através do quê? Temos que colocar a água das palavras de Jesus, que diariamente descem sobre nós, nos impulsionando para a frente. E temos que colocar também o adubo das boas ações, agindo no bem, cuidando do nosso coração, para que ele cresça forte. E é claro que vamos ser os primeiros a colher os frutos. Frutos de paz, de tranquilidade, de tolerância, tão em falta nos dias de hoje. Tudo isso nós vamos colher a partir do momento que fizermos o quê? Que procurarmos agir cumprindo as leis morais que estão lá dentro da nossa consciência. Nós sabemos o que é certo, também sabemos o que é errado. Precisamos de agir no bem para conquistar a tão sonhada felicidade, porque muitas vezes nós somos egoístas acreditando que a nossa felicidade depende dos outros nos fazerem felizes. Mas à medida que nós compreendemos as palavras do Mestre Jesus, nós sabemos que a nossa felicidade está em ajudar os outros a serem felizes. Pense nisso e até a próxima reflexão matinal.